Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês os híbridos de Chainsaw Man. Hoje nós vamos analisar os híbridos com alguma profundeza na esperança de poder entendê-los de forma melhor até o Fujimoto liberar alguma explicação oficial sobre eles. Esse vídeo é basicamente uma atualização do meu vídeo original sobre os híbridos. Então vamos começar com uma explicação básica sobre esses seres. Primeiramente, a palavra híbrido nem existe no mangá, isso mesmo. Essa é uma forma que os fãs encontraram para se referir a esses seres que possuem características similares. O real nome deles é desconhecido até o momento, apesar de que um repórter, no capítulo 103, se referiu ao Chainsaw Man como demônio humano. Nós não sabemos ainda se esse é o nome que se dá a esses seres que chamamos de híbridos. Vale dizer também que existia na segurança pública uma divisão especial composta apenas por híbridos, a 5ª Divisão Especial, sendo que o nome que se refere a eles foi apagado pelo Chainsaw Man, porém eles continuam vivos por motivos desconhecidos. Lembrando que supostamente os demônios devorados pelo Chainsaw Man são apagados da existência. Embora todos os híbridos até o momento estejam ligados a armas ou instrumentos, não existem informações dizendo que só existem híbridos ligados a armas ou instrumentos. Bom, eles se destacam em relação aos possessos devido a alguns fatores. São eles: sua força superior, sua regeneração, seus gatilhos e sua estética que se difere das dos possessos. Então, basicamente, híbridos são seres humanos que se fundiram com algum demônio e conseguem se transformar à vontade, obtendo uma forma demoníaca. Agora devemos nos atentar ao que torna um humano e um demônio em um híbrido. E baseado no único contrato que vimos até agora, que levou um ser humano e um demônio a se transformar em um híbrido, eu diria que esse contrato pode ser feito mesmo quando o ser humano está morto. Isso tudo vai depender da vontade do demônio. É aqui que uma grande questão é levantada. Se tratando de consciência, o que diferencia os híbridos dos possessos? Eu diria quem está no controle. No caso dos híbridos, parece que o ser humano está sempre no controle do corpo, enquanto que o demônio está sempre no controle do corpo, caso seja um possesso. Daí alguém pergunta, e a asa é o quê? Possessa ou híbrida? Bem, aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. Pelo caso do Denji e pelo caso da asa, é possível observar que o demônio fica em um estado de grande vantagem quando ele está prestes a se apossar de um corpo. O demônio propõe o contrato onde ele diz quem vai ficar no controle. O Pochita queria apenas ser o coração do Denji, enquanto o demônio Guerra queria o corpo da asa. E acredito que esse seja a grande diferença nos contratos de possessos e híbridos. No caso da asa, eu diria que ela é uma possessa cuja consciência restante foi permitida existir. Essa é a minha resposta para isso. Enquanto possessos ainda mantêm uma parte das suas características faciais humanas, os humanos que podem se transformar em híbridos perdem suas características faciais uma vez que se transformam. É nítido a diferença da cabeça de um híbrido para a cabeça de um possesso, e essa é justamente uma das melhores formas para diferenciar os dois. Vale lembrar que um ser humano que pode ser classificado como híbrido mantém suas características humanas até ele se transformar. Não só isso, como os braços dos híbridos também mudam completamente ou parcialmente. Você pode observar que os braços dos híbridos Besta, Chicote e Lança-Chamas são completamente transformados, enquanto os dos outros a transformação é incompleta. Vale dizer que o híbrido da lança precisa segurar a sua arma, ao contrário dos outros híbridos. E nós não sabemos se a lança dele retorna após ser lançada ou se ele produz mais de uma lança. Podemos observar nos híbridos aquilo que chamaremos de gatilhos, mecanismos que servem para os seres humanos se transformarem em demônios. Os gatilhos são localizados nos corpos dos seres humanos, e a ativação envolve alguma interação com esses gatilhos, que em alguns casos envolve alguma quantidade de dor. Podemos dizer também que alguns híbridos só precisam fazer gestos para ativar a sua transformação, como o híbrido lança-chamas e a híbrida chicote. Não só isso, como alguns híbridos conseguem ser ressuscitados quando o gatilho deles é ativado, já que esse gatilho continua disponível mesmo depois de transformado, como o Katana Man e o Denji. Provavelmente, híbridos como a Quanchi, o lança-chamas e a chicote não podem acessar seus gatilhos depois de transformados. Alguns híbridos, quando transformados, perdem sangue constantemente devido à sua própria anatomia demoníaca, como o Katana Man e o Denji.
Quando o ser humano atinge a sua forma híbrida, todas as suas aptidões físicas são ampliadas e eles ainda ganham habilidades ligadas ao demônio que eles se fundiram. Por exemplo, o Denji, ao se fundir com o demônio da motosserra, não só ganhou a capacidade de levantar carros, se mover em extrema velocidade, uma regeneração monstruosa e super agilidade, ele também ganhou motosserras que ficam ligadas aos seus braços e pernas, dilacerando tudo que estiver no caminho do Denji. Então, esse é apenas um exemplo. Todos os híbridos demonstraram poderes absurdos. Bom, quase todos. Alguns conseguem incendiar prédios inteiros, outros conseguem cortar edifícios, outros conseguem explodir algumas quadras e outros conseguem, bem, chicotear. Enfim, todos os híbridos demonstram super habilidades. Já que estamos falando de super habilidades, não podemos esquecer de mencionar a regeneração e suposta imortalidade desses seres. Quando o Denji morre devido a feridas mortais, você só precisa dar um pouco de sangue para ele e puxar a cauda do Pochita que está no peito dele e ele vai reviver novo em folha. Não foi dito nenhuma vez que outro híbrido é imortal, mas podemos deduzir, logicamente, que eles podem ser tão imortais quanto o Denji. Qual a diferença do Denji para os demais, desconsiderando as óbvias características individuais que cada híbrido tem? Se o Denji é um híbrido como os membros da 5ª Divisão Especial, então eles também podem ser imortais, considerando que o Kishibe diz que o Denji é imortal. Todos eles possuem características que pertencem a essa categoria de seres. Todos possuem gatilhos, cabeças com características semelhantes, grandes capacidades regenerativas, poderes relacionados ao demônio fundido e etc. Não só isso, como vimos eles serem mortos várias vezes e voltarem sem nenhum problema. O Katana Man foi cortado pela metade e voltou. A Quan Chi foi decapitada 2 vezes e voltou. Os outros foram cortados de várias formas e voltaram. E o Denji foi morto dezenas de vezes e voltou. Contudo, existem certos momentos na obra que contradizem o que o Kishibe falou sobre a imortalidade do Denji. O Kishibe diz que o Denji é imortal, mas durante a obra é possível perceber pelos diálogos dos personagens que é possível matar o Denji se o seu coração for retirado. Se lembrarmos do capítulo 95, a Makima ameaça matar o Denji puxando o seu coração, e ele só não morreu por causa do poder de sangue da Power. Com isso em consideração, é possível chegarmos à conclusão de que a imortalidade do Denji não é algo essencial dele, mas sim uma propriedade que só lhe é garantida enquanto ele estiver com o seu coração. Então eu chego em 2 conclusões, que os outros podem voltar, já que eles já voltaram várias vezes durante a história, e que eles também podem ser mortos se tiverem seu coração, gatilho, destruído ou retirado. Existem outras coisas que eu pensei enquanto eu considerava certas coisas sobre os híbridos. Por exemplo, o poder de controle da Makima, que poderia estar mantendo eles como mortos-vivos enquanto controlados por ela. Porém, eu desconsiderei essa hipótese depois de prestar atenção em um dos painéis do capítulo 76, onde mostra alguns dos indivíduos controlados pela Makima. Nesse painel você pode observar, olhando o texto que aparece acima das cabeças dos personagens, que nem todos estão mortos. Esses textos identificam quem são os indivíduos, os contratos que eles tinham e, o mais importante, se eles estão mortos ou não. Antes desse painel, você pode observar que o Aki, ainda vivo, estava sendo controlado pela Makima quando ele foi morto, às 15, 18 e 26, pelo demônio Pistola, dando espaço para a conclusão de que a Makima pode controlar mortos e vivos. Com tudo isso falado, eu chego à conclusão de que os híbridos poderiam estar vivos e sendo controlados. A única brecha em minha análise está presente no fato de que o coração gatilho deles possa ter sido destruído pela Makima, o que tornaria eles em meras marionetes que só agem enquanto controlados por ela. Outra coisa que eu gostaria de adicionar antes de finalizar o meu raciocínio é sobre o Pochita se regenerando depois de retirar o próprio coração no espaço. Eu não faço a menor ideia de como isso funciona e de como isso afeta o Denji. Na situação do espaço, o Pochita volta por inteiro e vimos que o Denji também continua vivo. Porém, a Makima, no capítulo 95, diz que vai matar o Denji logo antes de arrancar o seu coração. O que eu penso sobre isso? Eu teria que reconsiderar a minha observação sobre a morte dos híbridos, provocada pela remoção do coração/gatilho, e adicionaria que o híbrido continua vivo mesmo após a remoção do seu coração/gatilho. E quais conclusões podemos chegar depois de todas essas observações? Essas 2 conclusões: que os híbridos, ou apenas o Denji, são completamente mortais, ou que os híbridos, ou apenas o Denji, podem ser mortos apenas quando o coração-gatilho é destruído. Vale destacar que essa última conclusão é mais bamba, já que nunca vimos ela acontecer no mangá. Pronto,
Esse é meu breve raciocínio sobre essas questões. Então, se eu estiver correto, é possível que os híbridos que lutaram com Pochita retornem no futuro da obra. Personagens como Katana Man poderiam tornar a vida do Denji um verdadeiro inferno, já que ele ainda ressentiria a morte do seu avô, voltando várias vezes para caçar o Denji. Com as possessas mortas, eu não acredito que a Quan Chi volte a caçar o Denji, já que ela queria que as possessas dela recebessem educação básica e direitos humanos em troca do coração do Denji, e a Reze realmente nutria sentimentos pelo Denji, como vimos no capítulo 52, onde ela escolhe fugir com ele, mas é impedida pela Makima. Acharia interessante ela voltar para a história como uma figura que representaria a esperança de uma vida melhor para o Denji, mas ao mesmo tempo o risco e a insegurança, pois a União Soviética perseguiria a Reze por traição. Já falamos bastante sobre os híbridos, mas existem outras questões que eu gostaria de trazer aqui para deixar o vídeo mais completo. Quero trazer a velha teoria de que o Aki é um híbrido. Aqui muitos de vocês, ao ouvirem isso, devem ter ficado mais alertas, pois isso é uma dúvida e uma esperança que muitos fãs têm. Afinal, o Aki é um híbrido ou um possesso? Bom, eu acredito que ele seja um possesso. Eu acredito nisso pelo fato de que a Makima falou no capítulo 1 de Chainsaw Man que para reconhecer um possesso, você deve olhar a cabeça dele, pois como já falamos, o possesso retém as características faciais humanas e ganha algumas características estéticas demoníacas, enquanto que os híbridos, quando transformados, mudam completamente as características de sua cabeça. No caso do Aki, você pode perceber que ele só ganhou uma característica demoníaca na face, essa sendo o cano de uma arma que sai de sua testa. Se ele fosse um híbrido, toda a sua cabeça teria mudado. E para finalizarmos esse vídeo com chave de ouro, me permitam compartilhar com vocês uma teoria nova, feita por um usuário do Reddit, sobre o real nome dos híbridos. Como vocês sabem, o nome referente aos híbridos foi comido pelo Chainsaw Man. Ainda assim, eles permanecem existindo por alguma razão desconhecida. Nós sabemos disso porque a Makima fala isso no capítulo 87. A tradução que eu achei está um pouco incorreta, mas se fosse para traduzir o que a Makima falou do inglês para o português, ficaria mais ou menos assim. Eles não são humanos, demônios ou possessos. O nome que se refere a eles foi comido por você e apagado. Ainda assim, de alguma forma, a existência deles não foi. Dos muitos nomes que você consumiu, eles são a única exceção. Por que eles são uma exceção? Esse usuário do Reddit diz que eles poderiam ser Nephilim. De acordo com uma das interpretações bíblicas, Nephilim são figuras na Bíblia hebraica que parecem ser poderosos seres antigos, nascidos da união de humanos e anjos caídos. Eles são citados em Ezequiel 32:27, que diz: "Acaso não jazem com os outros guerreiros, incircuncisos, que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles. O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes." Armas de guerra e espadas postas debaixo da cabeça deles são sentenças interessantes e lembram um pouco dos híbridos. Então, seguindo essa teoria, o Chainsaw Man teria devorado o demônio Nephilim, apagando o nome daqueles que chamamos de híbridos. Se essa teoria está certa ou não, só o Fujimoto para nos dizer. E isso é tudo por hoje, pessoal. Já falamos bastante sobre os híbridos nesse vídeo, que ainda teve teorias. Então vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Chainsaw Man, ok?